Boa noite, minha gente. Que bom ver que tantos amigos já entraram, né? Hoje seria um dia que nós estaríamos no GF, né? No Grupo Fraternidade, ministrando a nossa aula do Livro dos Médiuns. Mas devido a essa situação que a gente tem vivido, não foi possível que nós lá estivéssemos. E diante da solicitação de todos nossos amigos, estamos fazendo essa live para que a gente possa conversar um pouquinho e de alguma forma tentar minimizar, né, esse impacto tão grande que a gente tem sentido com tudo isso que tem nos acontecido e de reflexões que a gente vem tendo já nos estudos do GF há muito tempo, né? A doutrina espírita sempre está nos trazendo esses ensinamentos. Eu sei que muitos de vocês que aqui estão hoje não são espíritas e eu vou tentar falar de forma bem clara e simples para que vocês entendam as coisas que a gente vai tratar aqui hoje. Sintam-se todos muito bem-vindos. Eu vou pedir a vocês que nesse momento a gente consiga fechar os nossos olhos um pouco e elevar o nosso pensamento a Jesus, para que a gente possa pedir a Ele o amparo necessário e que cada um que esteja conectado a nós nesse momento, pela internet ou por pensamento, possa receber essa vibração de paz e amor que a gente já sente, tá? Então vamos orar a Deus. Jesus, nesse momento, nós te rogamos, Senhor, que derrame sobre todos nós a tua paz, as tuas bênçãos. Que os amigos do Grupo Fraternidade possam se fazer presentes, alentando nossos corações, nos dando o consolo necessário nessa hora, Senhor. Que possamos ser instrumentos dessas informações que vamos conversar na noite de hoje, levando paz e tranquilidade a todos aqueles que estão a nos assistir nesse momento. Assim, nós pedimos a tua permissão para iniciar esse trabalho, cientes da responsabilidade que nos envolve nesse momento, Senhor. Que assim seja. Então, gente, eu passei a semana procurando uma solução, porque no GF, quem já assiste aula lá sabe que a gente sempre usa slides. E na live do Instagram a gente não tem esse recurso. Então, eu queria pedir desculpa a vocês, mas eu vou ficar trocando o ângulo da câmera para que a gente possa ler o que eu vou trazer para vocês na noite de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aí, que se não der tempo de eu conversar com vocês agora, depois a gente conversa nos stories, certo? Então, eu trouxe uma frase de Emmanuel para a gente conversar de início, quando ele diz no livro Pensamento e Vida, assim: a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse agora é que a nossa mente, ela é como uma antena de rádio ou TV que está a todo momento emitindo esses raios e assimilando-os. É sobre essa dinâmica que a gente vai conversar na noite de hoje, tá? Que tipo de raios eu estou emitindo, o que é que eu estou assimilando e como é que eu posso me utilizar dessas informações para melhorar esse tipo de assimilação, tá? Então, eu queria que vocês viessem comigo agora numa reflexão que vai ser importante para a gente compreender o que a gente está propondo nessa noite. Primeiro, eu queria que vocês analisassem o dia de vocês comigo hoje. A gente tem vivido momentos de muitas informações, né? Um excesso de informações que chegam até nós e a gente precisa aprender a filtrar isso para a nossa saúde mental, até física, depende também da nossa saúde mental. Então, vê só, vamos analisar comigo o dia de vocês hoje,
tá? Primeiro eu queria que vocês pensassem com o que vocês alimentaram a mente de vocês no dia de hoje. De que alimento é esse que a gente está falando? A gente está falando de leituras, a gente está falando de vídeos que vocês têm assistido, noticiários, músicas, conversas, tudo isso é ingerido pela mente. E aí eu queria que vocês analisassem com o que vocês alimentaram a mente de vocês hoje. Acredito que vocês já estejam fazendo isso. Pois bem, que sensação essas informações proporcionaram a vocês, né? O que essas informações trouxeram de sentimentos? Vocês se sentiram com bem-estar ou vocês se sentiram angustiados? Trouxe tristeza ou proporcionou alegria a vocês? E qual o esforço que vocês fizeram para mudar? Qual o esforço que vocês fizeram para mudar essas sensações que aquele contato com aquelas informações trouxe para vocês? Eu vi uma notícia, ela me trouxe mal-estar, trouxe angústia, fiquei preocupada. E o que é que eu fiz com aquilo? Eu interiorizei, guardei e acabei passando o dia inteiro daquele jeito, ou eu fiz um esforço e busquei fazer uma leitura edificante, busquei ouvir uma música que mudasse a minha sensação, o meu bem-estar. O que a gente está fazendo, né? E em paralelo a isso, eu queria que vocês pensassem nas consequências da falta de vigilância do pensamento. Essa última parte aqui que a gente vai se deter a falar. Que vigilância é essa que Jesus proporcionou a gente, não é? Aliás, Jesus nos indicou, não é? Através do orai e vigiai, para que a gente vigiasse os nossos pensamentos. Então, o que a gente está fazendo para vigiar os nossos pensamentos? A gente sabe que isso é um exercício diário, isso que a gente está falando aqui. É importante que a gente faça todos os dias, para que a gente consiga perceber em que momento isso me deixou assim, tá? É nesse contexto que eu queria que vocês analisassem o dia de vocês hoje. Aí deixa eu mostrar aqui o outro slide, que é um trecho também do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, quando ele diz assim: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Imaginem vocês que todo o nosso pensamento, ele se cristaliza, se materializa como se fossem essas fotos, essas imagens que estão saindo da mente dessa pessoa aí. E a gente vai criando em torno de nós o que a gente chama de atmosfera fluídica. O nosso pensamento, ele é conduzido através dos fluidos. E esse pensamento vai ficando em torno de nós, formando uma atmosfera fluídica, mas ele também vai chegar a todos aqueles a quem a gente direciona o nosso pensamento. Então, cada vez que a gente pensa, a gente emite essas imagens e elas vão ficando ao nosso redor. O que é que vai acontecer com essa atmosfera fluídica que a gente cria ao nosso redor? Ela vai atrair semelhantes. Então, que atmosfera é essa que a gente está criando em torno de nós? Não é verdade? Vamos ver aqui outra frase de Emmanuel ainda, quando ele diz assim: o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Vejam essas ondas que a gente vai criando com tudo que a gente está pensando, né? Nos tempos que a gente está vivendo, será que a gente está pensando mais coisas positivas ou a gente tem dedicado o nosso dia
a coisas negativas, né? Como é que a gente está lidando com essas informações, digerindo isso e emitindo isso de retorno ao planeta, né? Então, especialmente hoje, a gente vai conversar sobre trechos de um livro de Joana de Ângeles, chamado Dias Gloriosos, tá? O capítulo 2, que ela fala de forças mentais. E aí, como muitos que já estudam sabem que Joana de Ângeles tem um vocabulário difícil, né? Então, para mim é um desafio estar trazendo o texto de Joana de Ângeles para vocês. Espero conseguir transmitir da melhor forma possível. Então, ela diz assim: a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Então, vê só, ela está dizendo assim para a gente. A nossa mente está a todo tempo gerando energia, certo? E nessa emanação de energia que a gente faz, a gente reveste esse pensamento com o sentimento que aquilo causa na gente. Então, entendem como é difícil a gente ingerir alimentos da mente que não são condizentes com a forma que a gente está querendo se sentir, não é? Então, tem coisa que você vai assistir que vai causar em você angústia? Tem. Tem coisas que você vai assistir que vai lhe trazer uma leveza, um bem-estar? Tem. Tudo isso são escolhas que a gente vai aprender a fazer de forma melhor. Às vezes a gente se permite, não é, adentrar em certos assuntos repetidas vezes, até de forma fixa, né? Ou então reclamar demais de coisas que não nos cabem modificar. E aí a gente tem que aprender a filtrar tudo isso e utilizar o nosso tempo de forma a nos trazer esse bem-estar, porque a gente está falando de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde já entende que saúde engloba também a saúde psíquica, mental, espiritual, né? E que atenção a gente está dando a isso? Independente da religião que você professe, essas informações que a gente está trazendo para você são informações compatíveis com qualquer que seja a sua crença, tá? Porque a gente está falando de leis da natureza, a gente está falando de coisas que a física quântica confirma e que a ciência já comprova também. Então, a gente não está falando aqui só de religião, tá? Deixa eu mostrar a vocês um outro trecho. Aqui é uma imagem daquela, eu queria trazer para vocês, aquela atmosfera fluídica, né, que a gente estava falando. Então, tudo que a gente pensa, a gente vai criando em torno de nós uma atmosfera composta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, essa atmosfera vai nos acompanhar e vai trazer para a gente benefícios ou malefícios conforme esses pensamentos que a gente está emanando, certo? Joana de Ângeles ainda continua, né? Mesmo quando não conduzida conscientemente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. Então, o que Joana está dizendo a gente nesse trecho, né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento de que eu emano essa energia toda através do pensamento. Ok, mas você vai continuar emanando, você vai continuar sem saber para onde está sendo conduzida a sua energia e você vai continuar em sintonia com energias equivalentes,
O que isso significa? Quando a gente pensa em determinada coisa, a gente está sintonizando com pessoas que também estão naquela mesma faixa de pensamento. Então, se eu estou me revoltando, eu estou sintonizando com pessoas revoltadas. Eu estou sintonizando com pessoas naquela mesma faixa vibratória. Se eu estou pensando em coisas boas, estou tentando elevar o meu pensamento, né? Eu não quero pensar negativo. Em vez de eu pensar na doença, eu vou pensar na cura, né? Quando eu penso na cura, eu estou sintonizando com pessoas naquela mesma faixa vibratória. Então, essa energia que ela diz, que mesmo que a gente não tenha consciência, a gente está conduzindo através do pensamento, todos nós o fazemos. Independente se você acredita ou se você deixa de acreditar, você está nessa mesma faixa vibratória de pessoas que estão pensando como você. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente está falando de pensamentos inferiores, né? Porque a gente vai sintonizar com pessoas que vão estar naquela mesma faixa vibratória. Aí às vezes você não entende porque você acordou de mau humor, você passa o dia irritado, você passa o dia mal, quando você chega em casa do trabalho, você tá parecendo que está carregando o mundo nas costas, né? Por quê? O que aconteceu no seu dia para você estar se sentindo daquele jeito? Então, essas análises são importantes para a gente estar fazendo, para que a gente consiga levar tudo isso que a gente está conversando aqui para o nosso dia a dia, tá? Vou colocar de novo lá outro trecho. Na verdade, é uma imagem, né? Vê só, essa figura aqui não é pra gente sentir medo, não, né? Isso aqui pode ser a materialização de um pensamento ruim, né? E mesmo de consciências desencarnadas, né? Na mesma vibração que a nossa, porque a gente atrai também. Então, vê só, essa pessoa aqui, do lado esquerdo, ela está invigilante. Ela está aqui pensando em revolta, tá triste, tá angustiada, né? E essa criatura aqui, ou essa mente, essa consciência que tá na mesma sintonia dela, ela consegue se aproximar e ter acesso à mente dela, porque elas estão na mesma faixa vibratória. Quando a gente pensa inferior, a gente permite-se que essas consciências, naquele mesmo nível de pensamento, possam ter acesso à nossa mente. Aí essa pessoa aqui, ela decidiu fazer uma oração. Elevou o seu pensamento a Deus e do seu jeito, com o seu coração, ela conseguiu mudar o seu pensamento. Ela direcionou o pensamento para algo mais elevado, não é? E essa pessoa, essa consciência ou essa sintonia aqui que tinha conexão com ela, não consegue mais ter acesso. Sobre essa questão da influência espiritual, a gente vai conversar na semana que vem. Eu vou reservar um tempo para associar o pensamento às influências espirituais, tá? Mas era importante eu trazer essa imagem para a gente ver como funciona, né? Então, quando eu estou bem, e o estar bem não necessariamente tem que ser não ter problemas, porque a gente acha que as pessoas que estão bem não têm problemas, e não é assim que funciona, né? A gente tem que estar bem mesmo diante dos problemas. E é essa a grande questão, é isso que a gente precisa aprender. Essa tormenta, essa turbulência está em nós e não no outro. Essa turbulência está em mim e não no processo que eu estou vivendo. Eu posso passar por situações difíceis, de dor, mas eu posso passar com o meu coração em paz. Vai depender de mim. Isso ninguém pode fazer por mim, tá? Então, deixa eu ver aqui agora, a gente vai ver um slide quando a gente vai falar de pensamentos e fluidos. Vê só, lá na Revista Espírita a gente vai encontrar assim:
A atmosfera fluídica, lembra que eu estava falando da atmosfera fluídica, né? É essa que é formada pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos que ficam ali pairando ao redor de nós. Então, a essa atmosfera fluídica associam-se seres desencarnados com tendências morais e vibratórias semelhantes. Então, eu crio essa atmosfera em torno de mim e tudo que se afina com aquela atmosfera, eu estou atraindo para mim. Então, se eu sou uma pessoa que vivo me vitimizando, que vivo achando que os meus problemas são os maiores do mundo, que nada dá certo para mim, o que é que eu estou atraindo ao meu redor, né? A minha atmosfera fluídica está imersa naquele processo todo que eu estou nutrindo em mim, tá? Então, o processo de vitimização é um processo bem complicado que a gente precisa lutar, batalhar, né? Mais uma de nossas imperfeições para que a gente mude essa faixa vibratória. Aqui a gente vai ver o seguinte: por esta razão, os espíritos superiores recomendam que nossa conduta nas relações com a vida seja a mais elevada possível. Vê só, ele associou o pensamento com a conduta. Então, eu não posso pensar e agir diferente. Eu tenho que buscar modificar a minha conduta para que ela esteja compatível com o meu pensamento. Porque quando a gente fala de energia, a gente não fala de aparência, né? A gente não consegue esconder a energia que é cultivada por nós. A gente não consegue esconder. Vocês já passaram por situação de chegar perto de alguém e sentir uma dor de cabeça, sentir um mal-estar, uma sensação ruim ou uma antipatia repentina, né? Porque você percebeu, captou a atmosfera fluídica daquela pessoa que você encontrou ali, tá? Então, quando ele diz assim que a gente precisa mudar a conduta, isso faz parte do nosso processo de reforma íntima, que é tanto falar da reforma íntima, não é? Mas o que é essa danada de reforma íntima? A reforma íntima não é uma coisa tão grandiosa como a gente imagina, é uma conversão, é algo que a gente vai ter que deixar de fazer tudo de uma hora para outra, não é isso, tá? A reforma íntima é uma mudança constante de pensamento, de atitude. Nós, né, precisamos introspectar, fazer uma autoanálise, pensar que nós temos esses defeitos, essas antivirtudes, não é? E precisamos modificá-las. Alguém pode fazer por nós? Não. Mas se eu nem podemos, se eu nem consigo, né, identificar o meu defeito, como é que eu posso mudá-lo? Então, primeiro a gente precisa se despir um pouco desse orgulho, não é? Compreender que o defeito é nosso. As pessoas ao nosso redor têm defeito? Claro que tem, todo mundo tem, né? Mas eu posso mudar o outro? Não. Eu posso mudar a mim, não é verdade? Então, eu faço a minha parte. Eu vou mudar a minha forma de enxergar o mundo. Se A, B ou C vão mudar também, ótimo. Mas se não mudarem, a responsabilidade é deles. Então, vamos parar de criticar o defeito do outro, que é muito mais fácil, inclusive, da gente encontrar, né? E vamos tentar olhar para nós. O que é que a gente pode fazer para se modificar diante do outro e diante das situações, tá? É dessa conduta que a gente está falando. Deixa eu ver aqui o outro slide que eu trouxe para vocês. Joana ainda falando dessa energia, né? Ela diz assim: essa energia, que é o pensamento,
é responsável por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e de desconforto. Então, vê só. Vê que informação importante Joana de Ângeles está trazendo para a gente numa frase tão curta e objetiva. A energia, que é o pensamento, é responsável por inúmeros estados de bem-estar e mal-estar, por estados de saúde e de doença. Então, o que a gente pensa causa em nós saúde e doença. Se a gente está cultivando em nossa mente, não é? Pensamentos inferiores, pensamentos de doença, pensamentos de angústia, pensamentos de revolta, com coisas que a gente não pode mudar, o que é que a gente está atraindo para a gente? Então, vamos mudar a nossa faixa vibratória? Em vez de eu focar na doença, no problema, eu foco na solução, na cura. Esse exercício que a gente precisa estar fazendo nesse momento, tá? Levando ao nosso coração uma tranquilidade, uma paz, para que a gente possa passar pela turbulência. Momentos como esse que a gente está vivendo são momentos comuns na história da humanidade. Não tem nada de mirabolante nem miraculoso, né? Só que a gente precisa estar em paz ante a tormenta. E é por isso que Jesus recomendou que a gente orasse e vigiasse, né? Então, a prece é essa conexão que a gente precisa e a vigilância de pensamento é esse instrumento que a gente tem para perceber o que está acontecendo com a gente durante o nosso dia. É um exercício constante, tá? Vamos ver aqui outro slide agora. Aí vê só, aspirações e desejos ignóbeis, né, inferiores, mágoas e ódios, ciúmes e paixões, são focos emissores de energia mental de baixos teores, que cruzam os espaços na direção de pessoas e de tudo aquilo que se encontra sob a sua alça de mira. Então, vê só. Tudo que a gente pensa de negativo, de inferior, a gente vai direcionar esse pensamento através dos fluidos e ele vai atingir aquele objetivo que você pensou. Então, ainda que você ache, entre aspas, né, que o seu pensamento é só seu, ele não é, tá? O pensamento é matéria sutil, é concreto e ele se exterioriza através de nós para essa atmosfera fluídica que vai atingir aquela direção que você está querendo dar a ele. Então, quando a gente se permite pensamentos inferiores, a gente também está errando. Agora vê, a nossa forma de pensar ainda é assim por conta de nossas imperfeições morais. Que danada a imperfeição moral, né? São os nossos defeitos, né? Então, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou reclamão, eu sou ciumento, eu sou... sei lá, tudo isso que a gente tem aí de paixão inferior, a gente pode dizer assim, tá? Tudo isso é imperfeição. Então, é muito mais fácil a gente pensar inferior do que a gente pensar superior. Para a gente que ainda é espírito atrasado, a gente precisa de um esforço maior para sintonizar com Jesus. É necessário esse esforço. Quanto mais a gente se empenhar nisso, mais facilidade a gente vai ter. Então, a gente precisa fazer esse esforço, mas não é um esforço uma vez quando a gente se lembra, é um esforço diário. Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa higiene mental, a gente precisa cuidar da nossa... do mesmo jeito que a gente cuida da nossa higiene física, a gente precisa cuidar da nossa higiene mental, né? Então, o que é que eu posso deixar de fazer no meu dia a dia que me causa esse mal-estar, essa sensação ruim? Eu fico de mal com o mundo, eu fico assim, eu fico assado. Não.
mau humor, irritação. Não é um direito nosso mais quando a gente tem acesso a essas informações. A gente precisa cuidar, trabalhar a nossa paciência, a nossa fé, para que a gente vá se trabalhando diariamente, tá? Aí vem pessimismo, autodepreciação, estimulações perniciosas também respondem por distonias nervosas, depressões e flagelos íntimos que decorrem da absorção das ondas mentais enfermiças. Vê só. Essa frase de Joana de Ângeles parece um retrato da nossa sociedade. Não é de agora, não, né? A gente está falando, lógico, a gente está passando um problema grave, mas esse retrato é já de um tempo atrás, né? A gente tem visto os desequilíbrios psíquicos tomarem conta de crianças, jovens, adultos e idosos, né? Então, o que ela chama de distonias nervosas. O que é que eu estou produzindo para mim mesmo? O seu pensamento é a origem de tudo. O seu pensamento interfere na sua saúde, o seu pensamento interfere no seu sono, o seu pensamento interfere na sua produtividade diária, na sua concentração, o seu pensamento interfere na sua relação afetiva com a sua família, com os seus colegas de trabalho. Então, por que a gente negligencia o nosso pensamento? Que é onde começam todos esses processos psíquicos e mentais que a gente tem visto na nossa sociedade como um todo, né? Aí, vê só, por outro lado, ela diz o seguinte: alegria, idealismo, realização dignificante são gerados e mantidos pela mente, em sintonia com a ordem universal, vitalizando quem a emite. Quando Joana diz isso, ela está dizendo a gente assim, quando a gente mantém pensamentos elevados, quando a gente se mantém em paz com a gente mesmo, quando a gente faz leituras que tragam para a gente esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui agora, a gente está trazendo vitalidade para a gente. Sabe o que isso significa? Que isso vai trazer um bem-estar, que isso vai trazer uma sensação de paz, que não é o problema que deixa a gente assim. Se fosse o problema financeiro que deixasse a gente assim, pessoas ricas não teriam esse tipo de sentimento, não é isso? Se fosse o desemprego que deixasse a gente assim, pessoas que têm bons empregos ou cargos públicos não entrariam nesse processo de desequilíbrio. Então, o que é que está deixando a gente assim? Não podemos esperar a ausência de problemas. Ela não vai chegar. Então, a gente precisa se fortalecer para que possamos estar serenos diante da tempestade. Foi isso que Jesus disse a gente, não foi? Fortaleça a tua fé. Todos nós podemos. E por que não o fazemos, né? Sabe por que a gente espera a cura de fora para dentro? Eu quero ir para o centro porque eu vou tomar um passe e aquilo ali vai resolver meu problema. Não vai. Eu quero ir para o centro porque eu vou fazer um tratamento e aquilo ali vai resolver o meu problema. Não vai, tá? Porque você vai continuar pensando como você está pensando e você vai continuar atraindo o que você está atraindo para você. E não é o centro, não é a igreja, não é nenhum templo que vai fazer isso, porque não existe um remédio milagroso para isso. A cura está em nós. A forma como eu enxergo as coisas e o que eu posso fazer para modificar a minha forma de encarar, tá? Aí ela diz ainda assim: o cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo, no caso, tudo que eu penso de forma tóxica causa danos a mim, causa danos ao meio em que eu
me movimento, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu esteja, e causa danos à sociedade que eu faço parte. Para vocês terem uma ideia de como a gente pode construir ou destruir juntos. Não é verdade? Veja bem, ela diz a gente que a gente faz danos a nós, o que eu penso me prejudica, mas não prejudica só a mim, prejudica a minha família, prejudica os meus colegas de trabalho que vão conviver comigo, prejudica a minha vizinhança, prejudica a sociedade na qual eu estou inserida. Então, o meu pensamento me torna responsável também por essas pessoas que estão com pensamentos inferiores. Então, eu posso colaborar para mudar a situação atual que eu vivo hoje, nós, no caso, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no planeta Terra, posso. O que é que eu posso fazer para mudar? Mudar o meu pensamento. Quanto mais a gente cultiva bons pensamentos, mais a gente contagia aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você chega no seu trabalho e você sente que o ambiente não está legal, em vez de você parar, fazer uma prece, elevar o seu pensamento, você entra na onda. Se irrita também, começa a criticar porque fulano não faz nada, porque isso, porque... Não é assim que acontece com a gente? Mais uma vez eu vou dizer, o pensamento inferior contamina muito mais facilmente do que o pensamento superior. Então, a gente precisa de um esforço para que a gente possa contagiar aquelas pessoas ao nosso redor. Mas a gente tem o poder de quebrar correntes de ódio, tá? A gente tem o poder de receber uma ofensa e retribuir com uma prece. A gente tem esse poder. Você vai quebrar aquela corrente. Em vez de você receber aquela ofensa e retribuir, você vai receber e vai aliviar aquela situação do seu coração e não vai repassar. Isso é um exercício. Não é fácil, a gente não vai conseguir de todo no primeiro dia, mas é muito importante que a gente comece a fazer, porque é a melhor forma que a gente tem de mudar o mundo que a gente está inserido. A gente reclama tanto que tá tudo um caos, que ninguém pensa em ninguém, que todo mundo é grosso, que todo mundo é estúpido, ninguém tem paciência, ninguém dá bom dia, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas o que é que eu tô fazendo, né? O que é que eu tô fazendo para mudar isso ao meu redor? Todo mundo tá irritado e você entra na onda da irritação ou você muda a sua faixa vibratória ou você pensa de forma diferente, ou você faz uma prece naquele momento, né? Deixa eu botar o outro slide aqui pra gente ver. O mesmo fato ocorre quando a sua qualidade é elevada e saturada de esperanças, de ideias produtivas, gerando contínuas transformações para melhor no ser que os sustenta, assim como em torno de si, irradiando-se e alcançando o grupo social que o cerca. Então, é essa qualidade elevada de esperança, de ideia produtiva que a gente tem que buscar cultivar no nosso dia a dia, né? Que a gente tem que irradiar para o grupo social do qual a gente faz parte. Esse é o nosso compromisso, né? E aí, a gente tem que pensar de que forma eu estou agindo. Mais uma vez eu repito a vocês, para quem chegou agora, fazer essa análise do nosso dia e entender como eu estou acordando. Na hora que eu me acordo, eu converso com Deus, né? Eu agradeço por ter acordado, porque sim, isso já é uma dádiva, não é clichê, né? Eu acordo, eu tô com saúde,
eu tenho condições de falar, de enxergar, e mesmo que eu não tenha, que eu tenha algumas adversidades, eu tenho outras bênçãos que eu vou precisar encontrar, identificar o que você tem de bom na sua vida. É necessário. Anota todo dia. Senhor, hoje eu quero te agradecer por isso, porque isso é uma bênção na minha vida, né? E a gente vai lentamente mudando nosso teor vibratório, mudando a nossa sintonia, né? Buscando aprender, ampliar a nossa mente, para que a gente possa entender como esse mecanismo todo funciona, certo? E aí, para a gente terminar, passou rápido, né? Eu também achei. Eu falo muito, mas a live do Instagram é só de 1 hora. Então, eu tô aqui com o meu alerta ligado para eu não deixar vocês na metade do caminho, né? Então, eu trouxe uma mensagem pra gente encerrar essa parte de hoje. Foi metade, tá? Do nosso do capítulo. Na semana que vem a gente vai ver a outra metade. E eu vou ler essa mensagem para vocês. É uma mensagem de André Luiz, que ele diz assim. O título da mensagem é Não Estrague o Seu Dia. Aí vê como ele começa, tá? Todo mundo vai se identificar, presta atenção. A sua irritação não solucionará problema algum. Então, essa irritação que a gente se permite, ela não vai solucionar o problema. Pelo contrário, o problema vai se tornar ainda maior, porque além do problema em si, a gente vai ter que lidar com a nossa irritação, que traz problemas físicos a todos nós, né? Mentais e psíquicos. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Então, eu me contrario diante do problema, da situação, mas ela não vai mudar, né? Tem coisa que a gente pode mudar e tem coisa que não tem como mudar. Se ela não muda, aliás, por que eu vou me contrariar? Vamos parar e pensar nisso, né? Quer dizer, quando eu me contrario com aquela situação, eu aumento o processo, tá? Eu pioro a situação. A mesma coisa com os nossos desapontamentos. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Então, vê só, irritação, contrariedade e desapontamento a gente tem diariamente. Mas isso vai resolver algum problema? Vocês já viram algum problema se resolver com isso? Não. Porém, a gente trará outros problemas para a gente. A gente vai intensificar aquilo que já está acontecendo. Então, se eu tenho algo a fazer, eu arregaço minhas mangas e faço. E ainda agradecendo a Deus pela oportunidade de fazer, né? Aí ele continua. O seu mau humor não modifica a vida. Por que a gente acorda de mau humor? Qual o sentido você está tendo ali a bênção do acordar? Não é verdade? Vamos pensar nisso amanhã quando a gente acordar. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A nossa dor é pedagógica. A gente tem uma razão de estar passando por aquela dor. Não é isso? Mas eu posso aprender e passar mais rápido pela dor. Ou eu posso permanecer naquela dor por mais tempo, porque eu não estou entendendo a lição, né? E o sol continuará a nascer todos os dias para os bons e para os maus, tá? Porque a gente não tem como modificar leis da natureza. A sua tristeza não iluminará os caminhos, pelo contrário. Não é tão interessante quando a gente encara as coisas de uma forma diferente? Não é tão legal quando a gente tem um problema, às vezes a gente para e diz assim, meu Deus, como é que eu posso estar tranquila diante de um problema desse? Né? O que é que me traz essa tranquilidade?
essa certeza de que vai passar, não é? Isso tudo tem a ver com a forma como a gente encara. Vamos tirar a lição de tudo isso, né? Ainda tem André Luiz aqui. O seu desânimo não edificará a ninguém. Nós que temos acesso a esse conhecimento, não podemos contaminar ninguém com o desânimo. Não sei se vocês assistiram o filme sobre a vida de Chico Xavier. Quando Emmanuel diz a ele, no momento de turbulência, ele com medo, e Emmanuel diz que ele tem que morrer com dignidade, né? Porque imaginem vocês, se nós espíritas, né, temos esse conhecimento e nos mostrarmos desapontados, desanimados, sem fé, as pessoas que estão ao nosso redor vão dizer o quê? Vão achar que não tem jeito, e não é assim, minha gente. Nós temos uma responsabilidade grande de animar as pessoas, de levar ânimo para que elas possam reagir também. A gente pode. Essa caridade que Jesus fala, ela é constante. É ouvir as pessoas que precisam, é levar a elas ânimo, esperança, de que não está tudo perdido, certo? Ainda tem, não me deixem não, viu? As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Vejam só. A nossa felicidade, ela só diz respeito a nós. André Luiz está dizendo a gente uma coisa muito importante. Às vezes a gente deposita em alguém a nossa felicidade. Vocês já pararam para pensar no que é isso? Porque fulano vai me fazer feliz. Não, fulano não vai lhe fazer feliz. Porque estar nesse emprego vai me fazer feliz. Não vai. Nós precisamos entender que os únicos responsáveis pela nossa felicidade somos nós mesmos. Não deposite em ninguém, nem em nada, a expectativa da sua felicidade. Ela cabe a você. E você não precisa de muito para se sentir feliz. Não coloque obstáculos onde não tem, tá? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com o que proporcionam a gente, com o que é necessário para a nossa evolução, certo? Ainda tem. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Quantas vezes a gente reclama das pessoas atenção, carinho, não é? A gente quer que as pessoas sintam por nós o que a gente quer que elas sintam. Vocês já pararam para pensar nisso? Cada vez que a gente reclama sentimento de alguém, a gente torna aquela relação mais antipática ainda. A gente não vai conseguir, com nossas reclamações, fazer que as pessoas nos deem mais atenção, que as pessoas nos amem mais. Não é assim que funciona. A gente não é o centro do universo, a gente precisa entender isso. Como é que eu faço as pessoas gostarem de mim? É sendo uma pessoa melhor. Olhando para as pessoas com mais indulgência, com mais empatia, não é? E se a pessoa hoje entende você agindo assim ou não, é uma opção dela. Não insista num processo que está trazendo sofrimento para você. Viu? E para terminar, André Luiz diz assim: não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. Olha só, cá estamos nós, não é? Tentando buscar na sabedoria divina, cada um de vocês que esteve aqui comigo, conosco, aliás, né? Porque somos várias consciências nesse momento conectadas. Vocês nem fazem ideia do tratamento espiritual que todos nós estamos passando nesse momento.
que a espiritualidade superior está emanando para cada um de nós. Essas vibrações de paz, de amor, fortalecendo a gente, recarregando o nosso estoque de energia para que a gente consiga passar pelas situações que a gente tem que passar. Então, a nossa estada aqui no planeta Terra é passageira. E muito do que nos tem acontecido, a nossa perturbação, a nossa angústia, é por entendermos isso. Quando a gente se depara com um momento em que a nossa vida está ameaçada, de alguma forma, a nossa vida física, a gente perde o chão porque a gente entende que a gente não tem o domínio da nossa vida. A gente entende que não está nas nossas mãos. E a gente não sabe lidar com o que não está nas nossas mãos. Então, nos interiorizemos nesse momento em que as circunstâncias nos fazem estar isolados, entre aspas, não é? Porque apesar de estarmos isolados fisicamente, estamos conectados com tudo e com todos o tempo inteiro. Tudo isso traz para nós uma reflexão muito importante. O que é que eu estou cultivando na minha vida? O que é que eu estou pensando da minha vida? Quanto tempo eu estou dedicando do meu dia a dia a coisas que eu vou levar quando eu partir? O que é que você vai levar com você quando você morrer? Não são seus bens, eu tenho certeza disso. Não são seus bens, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, nem nada que você construiu materialmente. Você vai levar com você o seu esforço para domar as suas más tendências. Você vai levar com você as relações que você cultivou, as pessoas que você ajudou, as pessoas que você esclareceu. Quando eu falo de ajuda, eu não estou falando de ajuda material só, tá? Conversar, ouvir alguém é caridade. Se doar é uma das maiores caridades que a gente pode fazer por alguém. Então, vamos mudar a nossa forma de enxergar isso tudo. Vamos mudar a nossa forma de pensar o planeta. Não, a gente não está imerso no caos. Deus está no comando de tudo o tempo todo. Todo esse aparente caos está sob o comando de Jesus. Nada disso é acaso. Não vai morrer, todo mundo vai ser dizimado o planeta. Não é assim, minha gente. Tenhamos calma. Cuidado com o que a gente compartilha, para que a gente não esteja causando pânico nas pessoas, não é? Vamos transmitir essas informações que a gente recebeu aqui, vamos ler, vamos buscar, tem muito livro na internet, mas cuidado com o filtro, tem muita coisa também que é equivocada. A gente que vive nessa era do excesso de informação, a gente precisa ter mais cuidado com aquilo que a gente lê e aquilo que a gente compartilha, não é? Tem muita coisa enganosa aí dizendo que é coisa de espíritos superiores. Vamos ter calma, né? Vamos buscar nas fontes que a gente sabe que são confiáveis, nas recomendações dos espíritos superiores, para que o nosso coração esteja sereno diante da tempestade, porque ela vai passar. O arco-íris vai voltar a aparecer e é preciso que a gente esteja modificado diante de tudo o que nos rodeia. O que é que você está fazendo para se reconstruir nesse período, não é? Então, minha gente, infelizmente, vai dar o tempo. Próxima semana estaremos juntos de novo, com a graça de Deus, se Ele permitir, para que a gente possa ter mais uma conversa interessante assim. Eu adorei estar com vocês. Confesso que eu estava resisti bastante a essa ideia de estarmos aqui, mas a live, todo mundo pedindo para eu não parar, que foi pouco tempo, mas o Instagram só permite 1 hora. Mesmo que eu não pare, vai cair. Eu adorei, confesso que eu adorei. A assistência dos espíritos superiores é maravilhosa.
não é? E a gente sente essa paz no coração. Eu queria que vocês sentissem isso também. E que tentem praticar no dia a dia de vocês o que a gente conversou aqui. Eu vou deixar a live salva, sim. Me pediram para deixar salva. Eu vou deixar nos stories, depois no IGTV. E vou tentar subir ela para o YouTube. Colocar ela lá, deixar ela fixa no canal, porque quando vocês quiserem, vocês tiverem paciência, vocês me escutam de novo. Tá bom? Eu agradeço muito a companhia de vocês e desejo que Jesus possa estar com vocês, no coração de vocês, durante esses dias aí. Até a próxima semana a gente esteja junto, tá? Vou fazer uma prece pra gente encerrar e vocês ficarem bem tranquilos também. Nós todos ficarmos, né? Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que nos permitimos estar juntos, corações sedentos, Senhor, da tua palavra, do teu consolo, do teu amparo. Nesse momento eu rogo, em nome do Grupo Fraternidade, que teu amor penetre em nossos corações, que invada nossos lares, que chegue a toda a nossa vizinhança, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que todos nós possamos sentir, Senhor, a tua presença em nós. Nos ajuda nessa batalha contra nós mesmos e que nós possamos estar exercitando tudo que a gente conversou aqui para que possamos modificar a nossa forma de agir, a nossa forma de encarar o mundo. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Te pedimos que abençoe a todos nós, ao nosso planeta, que a tua luz e o teu amor nos envolva, para que nós possamos nos sentir fortalecidos diante de tudo isso que nos acontece. Assim seja. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e semana que vem a gente se encontra no mesmo bate-canal, como da história. Cheiro!